Estamos na novena das causas impossíveis. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão e trazer alguns exemplos de homens, de patriarcas, de profetas, de homens que tiveram suas vidas entregues a Deus. São exemplos. Pessoas que passaram por sofrimentos terríveis, mas que conseguiram a vitória porque jamais perderam a fé. Porque a coisa pior que existe para uma pessoa é perder a fé. Perdendo a fé, ela perde a esperança. A vida já não tem mais sentido algum. Ela joga a toalha. Ela se quebra toda. Fica vencida. E o diabo acaba tomando conta, acaba destruindo a família, destrói os negócios e destrói relacionamentos e pessoas. Começa destruindo relacionamentos. Hoje nós vamos aprender a combater algo muito importante. Vencendo o inimigo pior que o diabo. O que é pior que o diabo, gente? O que é pior que o diabo? Todo mundo diz que a situação está terrível, está ruim por causa do diabo. Sim ou não? É o maligno, é o demônio, são os demônios, são coisas terríveis que o diabo faz. A Bíblia diz que ele traz armadilhas, ele não descansa, ele veio para matar, roubar e destruir. Então o que é pior que o diabo? Sim, existe uma coisa pior que o diabo. Nem oração consegue te livrar disso, desse inimigo. Sabia disso? Nós vamos provar hoje. Nem oração, nem orando a Deus, você consegue se livrar do diabo. Aliás, desse inimigo, pior que o diabo. Sabe o que é? O medo. O medo. O medo é pior que o diabo. Porque o medo está aqui, ó, na sua mente. O medo está aqui, ó, no teu coração. Mas tem um jeito de vencer. Tem um jeito. Depende somente de você. Para você vencer o medo, depende única e exclusivamente de você. E nós vamos mostrar hoje como isso é possível. Porque todos os dias as pessoas têm um certo tipo de medo. Várias coisas podem acontecer na vida das pessoas e a pessoa sente uma coisa, o medo é algo que é um sentimento tão ruim no coração que você fica com adrenalina, boca amarga, trêmulo. Tem pessoas que têm desarranjo intestinal por causa do medo. Ou incontinência urinária por causa do medo. O medo, ele é tão terrível que ele pode se transformar em pavor. Aí a situação fica complicada, porque a pessoa tem todos os tipos de sintomas terríveis que vocês possam imaginar. Vocês conhecem Jó? Já ouviu falar de Jó? Já falamos várias vezes aqui a respeito de Jó. Jó, quando sofreu todo aquele abalo, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, ele disse algo muito importante, que nós devemos prestar muita atenção, e você deve guardar no seu coração, na sua mente, essa palavra de Jó. Olha o que ele disse: porque aquilo que tenho medo me acontece. Então, aquilo que tenho medo me acontece. Essa é uma palavra profética, revelada da palavra de Deus. Tudo que você tem medo pode te acontecer. Porque é como se você estivesse atraindo para você aquilo que você tem mais medo. Jó disse isso quando estava numa situação terrível. Falou: eu tinha medo de ficar doente. Eu tinha medo de perder meus bens. Eu tinha medo de perder minha família.
E por causa do medo, ele diz ainda, não tenho repouso, nem sossego, nem descanso. Amados, o medo não deixa você dormir. Sim ou não? Não deixa você dormir. Você fica com insônia, passa mal à noite. De repente, aquilo que te atormenta, aquilo que te apavora, aquilo que você tem pavor, à noite você acorda pensando naquilo, porque você vive pensando naquilo. O medo faz você não pensar em outra coisa a não ser no problema. O medo atrapalha os seus relacionamentos. Não tem sossego. Quando você vai fazer alguma coisa boa, vem aquele medo e você muda de rumo. Você pensa, ou você chora, ou você se descabela, ou você pensa em se matar. O medo, ele é tragédia. E o medo não é provocado pelo diabo. O medo é uma emoção natural do homem e da mulher. É o receio de que algo grave, sério, vai acontecer, trágico vai acontecer. E se transforma em preocupação. A preocupação é o medo que instala na sua mente e você não pensa em outra coisa a não ser naquilo que te aflige. Jó diz que nem descanso tem. Você não descansa. Você não vai repousar, não vai ter sossego, nem descanso. Você vai ter uma vida atormentada por causa do medo. Por causa do medo. Nós vamos trazer alguns exemplos aqui. Ninguém escapa do medo, amados. Eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo de alguma coisa. Mas nós temos que vencer isso. Porque senão o medo destrói a sua vida. E ainda tem a secla dele, o diabo, aí que a coisa pega. Elias o profeta. Elias o profeta, que foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Se ele foi levado ao céu por uma carruagem de fogo, é porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Sim ou não? Sim. Porque ele era um homem de Deus. Porque ele era um profeta de Deus. E na época do rei Acabe, cujos adoradores de Baal, os deuses, Deus do pessoal lá do Acabe, desafiou Elias. Baal tinha 450 profetas, sacerdotes, 450. E fizeram um desafio a Elias. Baal, os asseclas de Baal desafiou o Deus de Israel, o Deus de Elias. E Elias propôs algo muito interessante. Um sacrifício. Faça um sacrifício ao Deus de vocês, a Baal, para que desça fogo do céu e queime essas ofertas. Os sacerdotes fizeram, clamaram, falaram ao Deus Baal para que consumisse aquela oferta, não aconteceu absolutamente nada. Chegou a vez de Elias. Ele colocou o animal lá, no local para fazer o sacrifício, colocou a lenha e jogou água. 2 ou 3 vezes jogou água, ensopou de água, a água escorreu, ficou num local ali. E Elias orou a Deus e pediu que Deus aceitasse aquela oferta para provar aquele povo de que Deus é Deus, o único Deus verdadeiro. E caiu fogo do céu, consumiu aquela oferta, inclusive secou toda a água que estava em volta. Amém, irmãos? Provando o quê? Que não existe Baal, mas existe um Deus verdadeiro, único, que era o Deus de Israel. Em sequência, Elias mata à espada os 450 profetas de Baal. Além de provar que Deus existe e que consumiu aquela oferta, deixou todo mundo pasmo,
todas aquelas pessoas, ainda os 450 morreram a fio de espada de Elias. Algo grande ou não? Sim ou não? Um homem matar 450 profetas de Baal? Orou e caiu fogo do céu? Que poder é esse? Não é o poder de Deus? Não mostra um relacionamento íntimo com Deus? Sim ou não? Sim. Mas Acabe, o rei, foi contar para a mulher dele. Foi contar para a mulher dele o que Elias fez. E olha o que a mulher de Acabe disse. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Jezabel, a mulher de Acabe, mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem. Olha que ela está falando deuses, deve ser os deuses dela, né? Com certeza. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Foi uma ameaça de morte, sim ou não? Ameaça de morte. Elias ficou com, vamos repetir? Elias ficou com, está na Bíblia. Elias ficou com medo, e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Veja bem, amados, Elias, um homem que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, mostrando intimidade com Deus, orava e Deus fazia, atendia na hora. Quando recebeu o mensageiro, falou, olha, a Jezabel disse que vai te matar. Ele ficou com medo de Jezabel, se ele tinha matado 450 profetas. O que é isso, gente? Um profeta de Deus, um homem com intimidade de Deus, ficou com medo. E tem pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada. Não? Algo tocou no coração e na mente de Elias. Será que ele perdeu a fé? O que aconteceu com Elias? Não, é um ser humano, movido a emoções, de alegria, de felicidade, de tristeza também, de medo, de pavor. E queria até se matar, entrou em depressão, pediu, Deus me mata. Veja só como chega um ser humano. Isso para provar para nós, amados, que você pode ser uma pessoa vivendo Deus todos os dias da sua vida, que você pode orar, buscar, que você pode ter uma intimidade com Deus, você sente isso, a tua presença, mas de repente vem um medo que acaba com a sua paz, com o seu sossego, porque você é humano. Mas como que nós vamos vencer o medo? Como que nós vamos tirar isso da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso dia a dia? Exemplo de Jesus, o Messias. Quem é Jesus? Filho de Deus, sim ou não? Sim ou não? O Salvador, o resgatador. Jesus teve medo? Sim ou não? Teve. Jesus teve medo. O Filho de Deus, o Messias, teve medo. Jesus, o Messias, teve medo, porque ele tinha as mesmas emoções que nós temos, embora Deus homem. Embora Deus homem. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Jesus estava no Getsêmani ali. A situação era terrível. Ele teve medo quando ele disse, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. O sofrimento de Jesus era tanto que ele teve medo, mas ele teve um momento de expectativa de que ele tinha que cumprir aquele objetivo, que não importa ter medo, que não adianta ter medo,
Ele tinha que enfrentar a situação, mesmo com medo. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, quando nós tivermos medo e tivermos que fazer alguma coisa, nós temos que ir mesmo com medo. Enfrentar a situação com medo mesmo. Foi o que Jesus fez. Faça a tua vontade, Senhor. Às vezes nós temos medo de alguma coisa. Nós estamos apavorados. A situação está terrível. Num beco sem saída. Sem saber o que pode acontecer no amanhã. Mas mesmo assim você diz: Pai, se for possível, livra-me dessa situação que eu me encontro. Mas faça a tua vontade, porque eu vou em frente e vou vencer essa batalha. Amém, irmãos? Mesmo com medo, você vai enfrentar aquela situação, porque não tem como não enfrentar. Se a situação é adversa, se a aflição é complicada, se é sofrimento, se é alguma coisa que atrapalha, que pode te acabar, enfrente, e você vai aprender como vai se enfrentar essa situação. Olha o que diz Lucas 22, 44. Jesus, cheio de uma grande aflição. Imagine o que é uma grande aflição. É aquilo que às vezes você está passando no dia a dia, amados. Jesus passou aquela grande aflição. Ele ia ser crucificado, ele ia ser judiado, iam bater nele. Jesus orava com mais força ainda. Mas estava com medo. Grande aflição significa medo, mas ele orava. E o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. A ciência informa que quando a pessoa está em grande aflição, num sofrimento muito grande, os vasos sanguíneos estouram e o suor vira sangue. Isso aconteceu com Jesus. A palavra lá em Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. É como se a carne dele fosse realmente moído com as transgressões. A situação ficou complicada. Nós vamos falar sobre Davi, o rei ungido de Deus. Davi, o rei ungido de Deus. No Salmo 32, versículo 6, vocês podem abrir aí. Salmo 32, versículo 6. Davi, a palavra de Deus nos ensina que ele era segundo o coração de Deus. Isso significa que ele também tinha o quê? Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. E ao ter intimidade com o Senhor, o que aconteceu? Algo que está aqui no Salmo 32, 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Salmo 32, 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem adorar. Na sequência do texto diz assim: quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Amados, veja bem essa situação que nós mostramos nesse texto, Salmo 32, 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Em que momento? Momento de angústia. Momento de angústia. E nós vamos aprender por quê. Jesus orou, forte, mas teve que enfrentar o medo e enfrentar a cruz. Nos momentos de angústia, nós podemos ter medo, mas nós temos que enfrentar, porque também devemos orar. Todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Isso significa o quê? Pedir para Deus nos livrar das aflições da vida. Embora elas vão acontecer, mas tem que ser uma aflição que nós podemos até suportar. Até suportar. O Salmo 32, 7, na sequência, diz: se tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Essa oração de Davi não eliminou a aflição na vida dele, mas ele orava, ele buscava. Nós não devemos perder tempo,
E fala assim, olha, a oração não vai resolver nada não, mas então não vou orar. Não, pelo contrário, vamos orar, vamos buscar. Porque algo acontece na nossa vida que a gente não percebe. Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra. Amém, irmãos? Nós temos que crer na palavra, temos que crer na promessa do Senhor. Então nós não podemos deixar de orar um segundo sequer. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, tem uma parábola do juiz iníquo, que Jesus nos ensina que nós devemos ser insistentes nas nossas orações e não desistir nunca. Eu não posso nunca desistir daquilo que eu quero. Eu não posso desistir de orar e buscar a Deus para que Ele me livre dos problemas da vida. Quando nós temos livramento do Senhor, é uma aflição que Deus deixou de nos permitir acontecer. Então, Deus te livra de muitas aflições e nós não percebemos, mas algumas coisas nós temos que enfrentar no dia a dia. Olha o que diz Davi: eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Quando ora, você imediatamente assume que Deus cuida de você. Amém? Amém. Magali leu o texto de Deuteronômio 11:12, que diz que Deus cuida de nós desde o início até o fim do ano. Desde o início até o fim do ano, mas se guardarem os mandamentos. Condicional. Mesmo passando por dificuldades, guardando os mandamentos, Deus te livra de muitas coisas, te dá realmente o livramento. Salmo 42:6 diz: o meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus. Quando você está numa cama, quando nós estamos em aflição, com medo, com incertezas, nós vamos para a cama, nós vamos ficar deitados, cobrimos a cabeça, mas você não tem descanso. Você pode entrar, subir na cama, deitar na cama lá, você pode fazer o que for, não adianta. Você tem que enfrentar a situação, você tem que levantar, tomar um banho. Nós mostramos a semana passada, Davi estava orando, jejuando, o filho morre. Ele falou, morreu o menino, morreu. Ele levanta imediatamente, toma banho, passa perfume, come, janta, almoça, come, estava sem comer faz tempo, come tudo, e vai lá consolar Betseba. Fala, acabou, vamos começar de novo. Amados, penso em Deus. Meu coração está batido, estou sofrendo, estou com problema, eu penso em Deus. O Salmo 119, 28, Davi relata: e é tanta a minha tristeza que estou me acabando. Mas ele diz: dá-me forças como prometestes. Veja bem que sofrimento passou Davi em várias situações da sua vida. Um homem segundo o coração de Deus, relacionamento íntimo com Deus, e sofreu muito, foi abatido, foi perseguido, morou em caverna. Mas ele disse: dá-me forças como prometeste. Forças para quê? Para enfrentar mesmo com medo. Davi fugiu de Saul com medo, mas Deus tinha um propósito na vida dele, como Deus tem um propósito na sua vida. Amém, irmãos? Deus tem um pensamento de futuro e esperança para você. Amém, irmãos? Crê nisso. Temos que ter consciência em quem crer. Salmo 23:4. Olha o que Davi fala no Salmo 23, todo mundo conhece. No versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, não tire esse salmo, versículo 4, da sua cabeça. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não vai temer mal algum, porque você tem que ter a certeza que Deus está com você. Amém, irmãos? Está a aflição chegando, a adversidade complicada, a situação, Deus está comigo. Amém? Eu vou vencer essa batalha. Eu estou com medo, mas vou chegar lá, vou enfrentar. Um artista famoso, seja qualquer um deles, vai fazer um espetáculo, vai cantar.
Nos bastidores ele fica com medo. Mas ele é artista acostumado, ele fica com medo da reação da plateia, se vai agradar, se não vai agradar. Espetáculo de teatro, todos os artistas que fazem parte ficam com medo. Muitos deles oram. Jogadores de futebol que vão enfrentar um time, no vestiário eles têm um negócio chamado pré-eleição. Ali na pré-eleição eles todos estão com medo, eles querem ganhar, mas estão com medo. Eles fazem ali uma oração, para que Deus dê força para que eles vá enfrentar o seu adversário. Situações que nos dão medo. Presta atenção, amados. Dificuldade financeira. Medo de perder o emprego, de entrar em dívidas, de não ter condição de pagar as suas dívidas, de ficar numa situação complicada. Você não sabe para onde correr, ninguém vai te ajudar. Ou você entra em banco, ou vai atrás de agiota, o salário não dá. Você fica muito preocupado. As coisas vão avolumando, e você fica endividado. Situação complicada. Medo. 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 Olha o que Abacuque diz, que é muito interessante. Essa passagem mudou a minha vida tempos atrás, porque eu comecei a crer mais em Deus, e comecei a depender mais de Deus. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém, irmãos? Abacuque diz que pode perder tudo, mesmo assim eu vou glorificar a Deus. Amém, irmãos? Tem que ser o nosso pensamento. Eu estou passando aflição, a situação está terrível, mas eu vou glorificar o nome do Senhor. Vai passar. O apóstolo Paulo diz que a tribulação é momentânea, então você tem que guardar no seu coração a palavra do Senhor. Perseguição. Ser perseguido por patrão, por colegas de trabalho, ou por qualquer situação que você possa viver, a perseguição dá medo. Os apóstolos sofreram isso. Em Atos 5,42 diz que os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque haviam achado que eles eram dignos de padecerem afrontas por serem seguidores de Jesus. Eles foram humilhados, perseguidos, maltratados, mas eles saíram de vez cabisbaixo, me xingaram, me falaram isso, me falaram mal de mim. Não. Saíram alegres, felizes, falou, graças a Deus isso aconteceu, glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor. Saíram alegres. Então, alguma pessoa fala assim, mas como que podemos sair alegres de uma aflição, de um problema sério? Sai alegre, sai glorificando a Deus. Jesus vai cuidar de você, Ele vai sondar o teu coração. Outra coisa que nos dá medo, perder os bens. Perda dos bens, dá medo. De você ter seu carro e você perder seu carro. De você ter sua casa e perder sua casa. De você ter alguma coisa que você lutou para ter e não, de repente, toma. É uma situação terrível. Você compra um televisor de última geração para assistir a Copa do Mundo, de repente você não consegue pagar, você assina um documento de alienação fiduciária, de repente a loja vai lá e tira o seu televisor, você perdeu. Eu não paguei e vou perder. Tudo isso é problema sério. Olha o que diz Hebreus 10:34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Amém, irmãos? A salvação na sua vida. Que importa as pessoas ganharem o mundo inteiro, bens, fortunas, tudo, e perder a sua alma. Então você não deve se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Deus vai dar o escape necessário para você conseguir vencer todas essas aflições e principalmente anular o medo do teu coração e da tua mente. Provas severas que nós passamos no dia a dia também nos dá problemas, nos dá medo.
olha que o apóstolo Pedro nos diz: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Veja só que coisa linda, que maravilha essa palavra. Quando você assume essa palavra, você fica alegre, você fica feliz, pois pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Não é fora do comum, isso é natural, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Mas existem pessoas em pior situação do que você, pode ter certeza disso. Esses dias visitei as pessoas, foi eu, o pastor Wilson, no Hospital do Câncer, orar por pacientes lá. Quando nós chegamos, né, pastor, nós observamos a tristeza das pessoas. Enfermarias com um odor muito forte, porque o câncer comendo as pessoas por dentro. Orando pelas pessoas, pedindo o milagre de Deus pelas pessoas. Vendo o sofrimento da pessoa e dos familiares também. Quantas pessoas que estão nas enfermarias, nos hospitais, dariam tudo para estar aqui hoje à noite, louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Quantos deles estariam felizes? Porque eu gostaria de estar lá na igreja, mas não posso. Seu Carlos é um deles. Falei, eu gostaria tanto. Quando eu sarar, eu vou lá na terça. Falei, em nome de Jesus, você vai levantar dessa cama e vai. A Tatiane do hospital está aqui hoje? A Tatiane lá do Hospital do Câncer está aqui essa noite? Não veio? Ela poderia testemunhar o que ela vê todo dia. Ela trabalha na internação do Hospital do Câncer. Amados, é terrível. Damos glórias a Deus por você ter saúde e estar aqui essa noite. Amém, irmãos? E Deus vai cuidar de você, como vai cuidar daquelas pessoas também. Olha o que diz o apóstolo ainda. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Amém? Porque Jesus sofreu tudo. Você está sofrendo aí, mas Jesus sofreu mais. Mas ele conhece, ele sabe o seu sofrimento. Ele sabe aquilo que é necessário fazer para que você se livre disso. Porque ele te resgatou, levou nas cruzes do Calvário as dores, as enfermidades e tudo. Mesmo com medo, enfrente a situação confiando em Deus. Jó diz o seguinte: vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Você, vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Vencer o medo depende, agora vem o negócio. Vencer o medo depende, anota aí. Total confiança em Deus. Total confiança em Deus. Você não pode perder a confiança em Deus. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo, Senhor. Amém? Entrega total a Jesus. Entrega total a Jesus. Como é se entregar a Jesus? É se entregar mesmo, de corpo e alma. Amar a Deus de todo entendimento, de toda a alma, de todo o coração, de todas as tuas forças. É se entregar, entrega total. A presença de Jesus na sua vida para o milagre acontecer, pode demorar, mas ele não atrasa. Ele chega na hora certa. Nós temos que nos entregar a Jesus e dizer, Senhor, sou todo teu. Reconhecer o sacrifício de Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Esse reconhecimento de Jesus é dizer, Senhor, eu sei que tu morreu na cruz do Calvário, mas tu ressuscitaste. Estou debaixo da tua graça e ajuda-me, Senhor, nas minhas aflições. Tem que reconhecer isso para vencer o medo. Colocar nele todo o seu medo. É colocar em Jesus todo o seu medo. É ter confiança. Se entregar e estar diante dele todos os instantes da sua vida. Deixar Deus agir na sua vida. Deixe ele tomar conta do seu carro, dos seus negócios, da sua casa, da sua família. Faça isso, orando e buscando ao Senhor. Jó reconheceu
Quando Deus estava pronto a realizar o milagre de restaurar a sua saúde e seus bens, Ele disse essa palavra que a gente não pode esquecer nunca, eu não esqueço nunca. E eu reconheço que para ti nada é impossível e o que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. O plano que Deus tem para a sua vida de futuro de paz e de esperança. Amém, irmãos? Quem reconhece isso? Reconhece? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, porque eu vou orar agora e Deus vai realizar aquele grande milagre na sua vida. Coloca a mão no coração. Pastor Wilson já orou. Seus pedidos foram aceitos pelo Senhor Jesus. E agora vamos consolidar a nossa fé através de algo muito importante, que é a nossa vida diante de Deus. Repitam comigo: Senhor Jesus, neste momento que ouvi Tua palavra, guardo no meu coração os ensinamentos, os exemplos de Jó, de Elias, de Davi. Enfim, Pai, eu sou pequenino, não sou como eles, mas tenho fé suficiente para crer no Teu poder na minha vida. E nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos dê a oportunidade de eliminar o medo, de confiar em Ti, de colocar o Senhor no meu coração. Aceite meu voto agora de responsabilidade, de entregar minha vida ao Senhor. Receba-me, Pai. Escreva meu nome no livro da vida. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. Paizinho querido, eu oro porque creio em Jesus Cristo, meu Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, meu trabalho, e onde quer que eu esteja, esteja comigo, Senhor, conforme diz a Tua palavra. E eu recebo agora a unção do Teu Santo Espírito, o milagre que vim receber agora, e tomo posse dessa bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pai querido, entrego estas vidas nas Tuas mãos e repreendo todo espírito maligno que possa atrapalhar a vida das pessoas, e anulamos todo o medo. Que seja a alegria, a confiança e o amor na mente, no coração de cada pessoa, para que elas possam viver de acordo com a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Podeis assentar só um minutinho. A dona Rosilei, que vai trazer a filha Sara Palomino, o papai Leandro, a mamãe Ana Paula, para trazer o José Augusto Saquete Loureiro, e os avós e tios também. Traga aí os padrinhos, nós vamos apresentar as crianças aqui. Pode vir, minha filha. Amém. Eu cumprimento a igreja em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus que essa semana eu recebi uma benção hoje. A gente tem lutado, meu filho estuda numa escola particular e tem 6 anos que ele é bolsista lá. Há 4 anos ele é bolsista 100%, eu não pago nada. E, para a glória de Deus, o padre cortou a bolsa de todo mundo que era bolsista, né? E a gente vem lutando, e hoje eu tinha marcado uma reunião com a assistente social para saber por quê, conversar. E ela falou assim: olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Hoje eu consegui com o padre 50% de bolsa para o seu filho. Eu falei, glória a Deus, porque 100% ia ser difícil para a gente, mas 50% a gente consegue agradecer a Deus. E para a bênção ser completa, né? Eu cheguei em casa e a minha sogra ligou para mim e falou assim: olha, eu vou ajudar a pagar o material. Eu falei, glória a Deus, Deus amém. Glória a Deus, isso é bênção do Senhor, glória a Deus, aleluia, que o Senhor seja louvado. Pode vir o casal, vamos trazer aqui a Sara Palomim. Esse aí quem que é? Esse é José Augusto Saquete. Isso. Magali, por favor. Pastor, o senhor pega... Quem que é mais novinho? Quantos meses? Ele está com 18 dias. 18 dias, tem 2 meses. Então o pastor pega aqui o nenê. Magali pega aquele nenenzinho ali. Nós estamos aqui. Nós não batizamos crianças. Nós apresentamos a Jesus, mas está aqui a família que vem testemunhar como padrinhos do nenê, né?
do José e da Sara, que nós vamos ungir com óleo e vamos abençoar agora. Vamos tirar, em nome de Jesus, vamos ungir primeiro. Ungir primeiro, pastorzão, não está treinado, pastor? Depois de 10 filhos. Vamos estender as mãos em sinal de bênção. Igreja em pé, vamos estender as mãos. Paizinho querido, honras e glórias ao teu nome, Senhor. Aqui está a Sara e o José. Tu dissestes, haja Sara, haja José. Alegria dos pais. Ó Deus Pai, nós queremos abençoar estas crianças e apresentá-las a Ti como Jesus foi apresentado na sinagoga. Que essas crianças possam receber aquele amor especial do Senhor. Porque disse Jesus, vinde a mim as criancinhas, porque deles pertence o reino dos céus. Por isso, Pai, estamos apresentando estas crianças, José e a Sara. Olha só o nome, José. Oh, meu Pai, e Sara, glórias a Deus. Ó Pai, ensine os pais a encaminhá-los no Teu caminho, Senhor. E que eles possam receber de Ti uma unção especial de saúde, de alegria e de prosperidade, para eles e para a família deles. Eu abençoo José e abençoo a Sara, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Você tem um testemunho? Oh, glória a Deus. Vamos ver o testemunho dela aqui. Pastor, o meu filho caçula, um dia chegou para mim e falou assim, mãe, eu vou para o mar. Falei, filho, pelo amor de Deus, para com isso. Vou, mãe, vou vender tudo que tem e vou para o mar. A família inteira ficou de cabeça em pé, e foi um alvoroço, foi um horror. Aí todo mundo se desesperou, esse menino está ficando maluco, onde já se viu uma coisa dessa? Eu, filho, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Filho, não, mãe, eu vou para o mar. E olha, foi uma luta, mas foi uma luta e todo mundo triste, todo mundo chorava. Eu, naquele momento, eu me desesperei também. Falei, meu Deus, esse menino em alto mar. Esse menino nunca foi para o mar. O que esse menino vai fazer em alto mar? Não sei o que deu na cabeça dele, que ele falou que ele ia para o mar, ia ser marujo. Falei, meu pai do céu, misericórdia. Aí fiquei muito apavorada, mas, ao mesmo tempo, falei, Senhor, conversei muito com Deus. Falei, ai Deus, está nas suas mãos. O que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer. Eu não posso guardar meu filho desse tamanho, como que eu vou guardar ele? Mas o Senhor pode. Aí foi. Aí, eu, assim, de certa maneira, eu sosseguei meu coração. E ele foi para esse bendito desse mar, comprou esse barco, gastou uma fortuna. E foi. E eu todo dia eu orava, Senhor, tenha misericórdia. Antes dele sair, eu falei, filho, não tem jeito mesmo. É isso que você quer, meu filho? É, mãe, é isso que eu quero. Filho, e a solidão, e aquele horror daquela imensidão de água. Não, mãe, é isso que eu quero. Aí que eu vi que não tinha jeito mesmo, falei, olha, filho, então vem aqui, eu vou fazer uma oração para você. Aí eu orei, falei, olha, filho, em nome de Jesus, Deus vai te guardar. Aonde você for, Deus vai te aguardar e nada vai te acontecer. Outra coisa, filho, eu vou orar, porque só tem um jeito de Deus fazer você tirar isso da tua cabeça. Deus vai preparar uma esposa para você. Ele, que esposa o quê, mãe? Deus me livre. Falei, não, meu filho, está na hora de você casar, acertar esse pé e botar esse pé em terra firme e parar com isso. Em nome de Jesus, você vai encontrar sua companheira lá no mar. Vai ser no mar? Então vai ser no mar que Deus vai preparar alguém para você. E foi. Minha nora está ali, ó. Conseguiu? Glória de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E o marujo? Marujo está lá em casa. Eu falei para ele hoje, e aí, Marujo, e o mar? Não, mãe, agora eu quero terra firme. Está vindo para cá, ele, a esposa, em nome de Jesus, Deus vai preparar um trabalho para ele. Tirou aquela história ai, meu Deus, mas está ali, minha nora está ali. Glória a Deus. Deus abençoe você. Que Deus abençoe a nora, né? Cadê a nora? Cadê a moça? Vem cá, moça, deixa eu ungir você. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Essa que você falou veio de longe. Da onde que ela veio? Eles são do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul? Ele encontrou você no mar ou na terra? No mar. No mar. Deus abençoe, viu, filha? Em nome de Jesus.